Boa noite. Olá, boa noite. A maior cidade do país está autorizada a reabrir bares, restaurantes, barbearias e salões de beleza. Mas apesar da permissão do governo estadual, a Prefeitura de São Paulo vai esperar uma semana para decidir a data da reabertura. E você vai ver também. Polícia Federal faz buscas nas casas de 3 adolescentes suspeitos de roubar e divulgar dados pessoais de autoridades, inclusive do presidente Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro inaugura trecho da transposição do Rio São Francisco no Ceará. Começa amanhã o pagamento da terceira parcela do auxílio emergencial de R$ 600 para os 31 milhões de cadastrados que não recebem o Bolsa Família. O governo de São Paulo anunciou hoje que a capital paulista avançou de fase no Plano São Paulo. Com isso, será permitida a reabertura de estabelecimentos comerciais como bares, restaurantes e salões de beleza. Tanto a capital quanto a grande São Paulo passam agora da fase laranja para a fase amarela, que permite a flexibilização da quarentena para mais setores da economia. Houve uma melhora significativa da epidemia. Nós notamos isso na ocupação dos leitos, na queda aqui das internações, na queda, na menor variação de casos, sobretudo na capital, que inclusive teve uma redução no número de óbitos com relação à semana anterior. Na fase amarela, além dos shoppings, do comércio e outros serviços, agora também estão autorizados a voltar a funcionar os bares, restaurantes, os salões de beleza e as barbearias. Nesta nova fase, os estabelecimentos passam a poder operar com até 40% da capacidade máxima e podem abrir por um período de 6 horas por dia e não apenas 4, como era na fase anterior. No entanto, apesar da permissão, o prefeito Bruno Covas anunciou que a capital paulista vai esperar mais uma semana para pôr em prática as novas regras. E se o resultado da sexta-feira que vem confirmar o município na fase 3 amarela, eles vão poder reabrir a partir da segunda-feira, dia 6 de julho, na cidade de São Paulo. Bruno Covas também anunciou o fechamento do Hospital de Campanha do Pacaembu para a próxima segunda-feira. Desde o dia 1º de junho, a taxa de ocupação dos leitos dos hospitais de campanha e de enfermaria geral na Prefeitura de São Paulo vem caindo. Nos últimos 10 dias, a gente está abaixo dos 50%. Então, isso dá tranquilidade de fechar os 200 leitos do Hospital Municipal de Campanha do Pacaembu, até porque, é importante lembrar, nós temos 900 leitos lá no AMB que podem ser disponibilizados. Agora, com o fechamento da unidade de campanha do Pacaembu, os leitos de UTI do complexo do AMB serão divididos em alas, para que não haja prejuízo aos atendimentos especializados que eram realizados no Pacaembu. Nós vamos dividir a função das 2 alas instaladas no Hospital do AMB. Uma delas continuará recebendo as pessoas que vêm da atenção básica, que estão entrando na doença para serem tratadas e não agravarem, para irem para a UTI. E uma outra parte, uma outra ala do Hospital do AMB vai cumprir o papel que cumpria o Hospital do Pacaembu. Além da atualização do Plano São Paulo, o governo anunciou a 6ª prorrogação da quarentena no estado, que agora segue até 14 de julho. Estamos completando 100 dias de quarentenas no próximo dia 1º de julho. E hoje, repito, estamos anunciando o 6º período de quarentena no estado de São Paulo, que vai de 29 de junho até o dia 14 de julho. Um laudo da perícia da Polícia de São Paulo apontou que Guilherme Silva Guedes, de 15 anos, morreu com 2 tiros na cabeça. O adolescente foi assassinado há pouco mais de 10 dias na zona sul da capital paulista. O laudo foi entregue hoje ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, que investiga o caso. De acordo com o documento, o corpo do jovem apresentava 2 perfurações na cabeça. Segundo a polícia, a hipótese mais provável é de que o primeiro disparo tenha sido efetuado na nuca. E ao cair, o jovem teria recebido um tiro de misericórdia no rosto. O crime aconteceu no último dia 14, em Americanópolis, na zona sul da cidade. Imagens de uma câmera de segurança mostram um garoto na frente de casa à tarde da noite.
O sargento da Polícia Militar, Adriano Fernandes de Campos, de 41 anos, também aparece nas imagens. Ele estaria com uma arma nas mãos. Minutos depois, Guilherme desapareceu e o corpo foi encontrado em um terreno baldio em outro bairro. O PM, que alega inocência, teve a prisão temporária decretada por 30 dias e aguarda o depoimento. Um segundo suspeito de participação no crime é procurado. A morte do garoto provocou 2 dias de protestos na região, com vários ônibus depredados e queimados. A Polícia Federal deflagrou hoje uma operação nos estados do Rio Grande do Sul e Ceará contra um grupo acusado de acessar dados pessoais de mais de 200 mil servidores e autoridades públicas, inclusive o presidente Bolsonaro. 2 mandados de busca e apreensão foram cumpridos no Rio Grande do Sul e um em Fortaleza, no Ceará. Em Porto Alegre, um adolescente de 17 anos foi o alvo da operação. Outro gaúcho que teve pertences apreendidos foi um jovem de 19 anos, da cidade de Nova Bassano, na Serra. Computadores, celulares, mídias e documentos foram os itens buscados pelos agentes federais. A investigação apura crimes de invasão de dispositivo informático, corrupção de menores, estelionato, organização criminosa e ainda compras fraudulentas pela internet. De acordo com a Superintendência da Polícia Federal, as motivações dos jovens criminosos são políticas e pessoais. Nós temos várias motivações, né? Dentre elas a política, né? Aquela que o hacker tem mesmo de invadir, eles vendem essas informações também. A gente vê dos menores a cara dos pais, né, de surpresa, aquela história do não tem nenhum controle sobre a atividade do filho menor de idade e o que ele está fazendo lá no quarto ligado num computador. Os hackers violaram os dados de mais de 200 mil servidores públicos de pelo menos 4 estados brasileiros. A organização criminosa tinha informações pessoais de servidores dos mais variados cargos, chegando até ao presidente Jair Bolsonaro. Segundo a investigação, eles tiveram acesso aos exames de Bolsonaro e também teriam obtido dados bancários da família do presidente. É inegável que, dentre esses aí, nós estamos investigando sim as questões envolvendo o vazamento de dados do presidente da República. Agora, os senhores imaginem um militar que mora no Rio de Janeiro ter o seu dado vazado, onde ele mora, qual a favela que ele está residindo, o soldado ou o oficial. Então, isso colocou em risco e coloca em risco, sim, a segurança de todos os servidores. Uma operação do Ministério Público do Trabalho resgatou uma idosa que vivia em situação análoga à escravidão em um bairro luxuoso de São Paulo. A patroa dela, que é executiva do ramo de cosméticos, foi presa em flagrante. Segundo as investigações, a idosa era empregada doméstica da família e vivia em um depósito de entulhos no quintal da casa, que fica em Alto de Pinheiros, na zona oeste da capital paulista. Os policiais e promotores do Ministério Público do Trabalho chegaram ao local após uma denúncia anônima. A idosa dormia em um sofá velho, sem acesso ao banheiro, sem receber alimentação e sem salário regular. E as fotos mostram as condições do local. Segundo o Ministério Público do Trabalho, a doméstica foi contratada em 1998 e nos últimos anos passou a morar nesse cômodo, recebendo R$ 250 pelos serviços de doméstica. Uma ação cautelar foi ajuizada contra 3 empregadores, solicitando o bloqueio de bens da família, o pagamento de verbas indenizatórias e direito a seguro-desemprego. Em depoimento, os suspeitos negaram a relação de emprego e disseram que a idosa morava de favor. Uma das empregadoras identificadas pela polícia foi presa e liberada após o pagamento de fiança. A família irá responder por abandono de incapaz, omissão de socorro e condição análoga à de escravo. A idosa foi abrigada por um vizinho e ela não teve a idade revelada. O caso é investigado pela primeira Delegacia de Proteção à Pessoa. Essa situação é tão desumana, essa patroa tinha que esperar, tinha que responder esse processo na prisão, isso sim. Em Curitiba, a Polícia Federal queimou cerca de 2,5 toneladas de drogas apreendidas em operações. A incineração fez parte das ações do Dia Internacional de Combate às Drogas. Cocaína, maconha, êxtase, anabolizantes e medicamentos contrabandeados, apreendidos em operações da Receita Federal e da Polícia Militar, foram descartados. A ação contou com forte esquema de segurança e seguiu as recomendações para evitar aglomeração e contágio pelo novo coronavírus.
Neste ano, mesmo com todas as restrições da pandemia, já foram incineradas mais de 39 toneladas de drogas só no estado do Paraná. A polícia investiga a ação de quadrilhas que roubam relógios de luxo em bairros nobres da Zona Sul de São Paulo. Neste assalto, imagens de uma câmera de segurança mostram um motociclista usando uma mochila de uma rede de entregas por aplicativo de celular. Ele aponta a arma para um carro preto de luxo parado no semáforo. Uma das vítimas desce e o criminoso foge, levando 2 relógios que podem chegar a R$20 mil cada. Nesta outra imagem, um homem de moto com uma mochila nas costas aborda uma psicóloga de 58 anos que tem seu relógio importado roubado. O assaltante põe o relógio no bolso, dá meia volta e foge. Cerca de 10 pessoas suspeitas de participarem dos roubos já foram presas. Na última prisão, determinada pela Justiça, a polícia cercou o apartamento de um dos suspeitos. O motociclista investigado teria cometido 2 assaltos em bairro nobre da Zona Sul de São Paulo. O homem foi algemado e levado para a delegacia. A Prefeitura de Belo Horizonte voltou atrás na flexibilização do isolamento social. Com a medida, apenas serviços essenciais poderão funcionar. A maior preocupação é com a superlotação dos leitos de UTI para a Covid-19. Ao anunciar o retorno à chamada fase 0 do isolamento social, o prefeito Alexandre Calil criticou o comportamento de parte da população. Não era férias, que todos nós deveríamos nos mantermos em casa, só fazer o essencial, o que não foi feito. A partir da próxima segunda-feira, apenas farmácias, supermercados, padarias e centros de saúde poderão funcionar. O objetivo é frear a propagação da Covid-19 e o aumento de internações no sistema público de saúde. Com quase 90% dos leitos de UTI ocupados, a cidade entrou na chamada Zona Vermelha. A Santa Casa chegou a ficar 2 dias com 100% de ocupação. As UPAs estão lotadas. Se vocês forem às UPAs hoje, vocês vão ver muitos casos de Covid. A história da doença nos mostra que as pessoas que estão em enfermaria, às vezes, pioram o seu estado de saúde rapidamente e demandam CTI. A retomada do isolamento social em Belo Horizonte acontece 1 mês após o início da flexibilização. No final de maio, shoppings populares, salões de beleza e grande parte do comércio de rua voltaram a funcionar com algumas restrições. O prefeito anunciou também que vai sancionar o projeto de lei aprovado na Câmara Municipal que torna obrigatório o uso de máscara. Quem circular pelas ruas sem o equipamento de proteção poderá ser multado em R$100. Com o pico da doença previsto para o dia 15 de julho em Minas Gerais, as autoridades alertam que o risco de contágio pode aumentar a partir da próxima semana. Nós estamos em guerra. Não adianta você querer um mundo perfeito em guerra. Então, a pessoa está fazendo um churrasco num prédio, ela não sabe que o mundo está em guerra. A Prefeitura de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, começou a fazer testes rápidos para a Covid-19 em moradores do município cadastrados e selecionados por um aplicativo de celular. A escolha é feita por inteligência artificial. Depois da testagem, o resultado chega em poucos minutos pelo celular. Se a doença for confirmada, a pessoa recebe orientações e deve informar com quem teve contato nos dias anteriores. Essas pessoas serão convidadas por mensagem de texto a fazer o teste com prioridade. Nova Iguaçu é o município da Baixada com o maior número de casos do novo coronavírus. E você que ainda não assinou o Rede TV Plus, fique ligado para o grande sorteio deste domingo. Sabe qual é o prêmio? Uma BMW X1 zerinho. Fique atento à nossa programação e interaja com a gente. Agora ficou ainda melhor assistir à Rede TV. Você pode participar de maneira interativa dos programas e ainda concorre a um festival de prêmios. Tem smartphones e até carros. Para saber mais e participar é fácil. Todas as informações você encontra no site redetvplus.com.br. Amanda, para uma população como a brasileira, tão acostumada com calor humano, beijos, abraços... Afetiva, né? Afetuosa.
Encarar esse distanciamento social não é uma tarefa fácil. Uma pesquisa feita em São Paulo mostra os impactos emocionais dessa pandemia no dia a dia da população. Todo mundo sente, inclusive a gente, né? Os paulistanos estão sentindo falta, principalmente de contato físico e de encontrar os amigos. Veja na reportagem de Joyce Mafezoli. A pandemia alterou os hábitos entre as pessoas. O convívio social tão comum para o brasileiro foi trocado pelo telefone ou chamada de vídeo. Com a nova doença, vieram medo, insegurança e incertezas. Essa questão da quarentena, de isolamento, ela tem nos deixado bastante confuso, principalmente pela questão de desencontros de informações. Um dia uma informação está correta, no outro dia ela é desmentida. A Flávia está apreensiva por causa da gravidez neste período de pandemia. No início, o gestante não era grupo de risco, depois o gestante entrou para grupo de risco. Eu trabalho na área da saúde, então foram reduzidos os números de profissionais que trabalham comigo, mas eu ainda estou trabalhando. Uma pesquisa feita em São Paulo mostra que 51% dos entrevistados estão preocupados com a saúde dos familiares, enquanto 14% estão receosos com a própria saúde. Em relação à economia, 16% têm medo de ficar desempregado e 9% de ter a renda diminuída ou sofrer prejuízo financeiro. 78% evitam sair de casa. As relações afetivas são as que mais sofreram impacto na quarentena. 44% das pessoas sentem falta do contato físico. 43% gostariam de encontrar amigos sem restrições. São desafios emocionais que provocam insegurança e falta de controle. Sensações que precisam ser compreendidas. É aceitar o que está se sentindo, então é um momento de se sentir mais frágil, de ficar mais ansioso, buscar meios aí que possam fazer com que você se sinta fazendo alguma atividade prazerosa, também é bastante importante nesse momento. Mesmo preocupada com a doença, a Deia tirou proveito desse momento. Por outro lado, eu também estou bem feliz, porque eu estou bem próxima. Eu tenho uma bebezinha de 1 ano e 1 mês, Isabela, vai completar 1 ano e 2 meses. Então, eu estou podendo ver tudo do crescimento dela, da vida dela. Todas as fases, eu e meu marido, a gente está bem juntos. Em meio ao distanciamento, solidão e dúvidas, a crise pode dar um novo significado à vida. É uma oportunidade para você repensar o modo como a tua vida está correndo até agora e pensar se é algo que você gostaria de transformar, claro que dentro das possibilidades, porque a gente não consegue transformar tudo que a gente precisa. E olha, atenção a você que recebe o auxílio emergencial. A Caixa Econômica Federal começa a pagar amanhã a 3ª parcela do auxílio de R$ 600. E a boa notícia é que o presidente Jair Bolsonaro anunciou que o governo vai estender o benefício. Entre amanhã e o próximo sábado, 31 milhões de pessoas que não fazem parte do calendário do Bolsa Família vão receber a 3ª parcela do auxílio emergencial. A Caixa Econômica Federal também começará a pagar um novo lote da 2ª parcela e o 4º lote da 1ª. Ao todo, serão mais de 40 milhões de pessoas beneficiadas e 26 bilhões serão injetados na economia. O calendário começará pelos nascidos em janeiro e fevereiro. No domingo e na segunda não haverá pagamentos. A partir de terça-feira, a Caixa volta a depositar os recursos na poupança social digital dos beneficiários. Os pagamentos vão até o próximo sábado, de acordo com o mês de aniversário da pessoa. Saques em espécie só poderão ser feitos a partir do dia 18 de julho. Desde o dia 9 de abril, quando teve início o pagamento do auxílio emergencial, 64 milhões de pessoas receberam o benefício. Já foram pagos mais de 90 bilhões de reais. Durante a coletiva de imprensa desta sexta-feira, o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, comentou sobre o pagamento de mais 3 parcelas do benefício. O anúncio foi feito pelo presidente Jair Bolsonaro ontem à noite. Este é um anúncio do presidente Jair Bolsonaro, do meu chefe, o ministro Paulo Guedes, do presidente Bolsonaro, e é uma discussão com o meu chefe, o ministro Paulo Guedes. Então, claramente, se houver, a Caixa pagará. Não posso falar nada mais do que isso. O que eu posso te dizer é que os beneficiários já são 65 milhões. E, obviamente, serão os mesmos. Vai aumentar, só se aumentar um pouco, mas nunca vai diminuir. Então,
de fato, serão pelo menos 65 milhões de beneficiários, que já são os beneficiários que já estão recebendo. Agora, data, valor, calendário, o presidente Jair Bolsonaro que vai anunciar. Durante a live semanal, ao lado do ministro da Economia, Paulo Guedes, Jair Bolsonaro afirmou que o governo vai pagar mais 3 parcelas do auxílio emergencial. Os valores devem diminuir gradativamente. Não está definido, os números estão definidos ainda. Não estão definidos, mas o senhor já vai decidiu prorrogar por mais 2 meses, tá certo? O auxílio emergencial que vai partir para uma adequação. Tá? Não é Então serão, com toda certeza, R$ 1.200 em 3 parcelas. Basicamente deve ser dessa maneira, né? Deve ser, estamos estudando, R$ 500, 400 e R$ 300 que vão fazer então em 2 meses. Então essa que é a ideia e é exatamente atender os desassistidos. Agora a economia, a gente espera que volte a funcionar. E já que a gente está falando de economia, vamos à análise da Salete Lemos. Boa noite a todos. No resumo da semana, destaque para o desemprego. Números divulgados pelo IBGE mostram que somos hoje 36 milhões de brasileiros desempregados. Para você ter uma ideia da grandeza desse número, basta saber ou lembrar que Portugal tem uma população de 10 milhões de pessoas e nós temos 36 milhões de desempregados. Gravíssima situação. Mas uma luz veio no final do túnel nesta semana com a aprovação do novo marco legal do saneamento básico. E aí você pergunta, o que de desemprego tem a ver com saneamento básico? Tudo. A expectativa é que com novas regras, a partir desse novo marco legal, nós tenhamos investimento da ordem de 700 bilhões de reais em obras de infraestrutura para saneamento básico. Isso deve gerar cerca de 800 mil novos empregos, abrir novas vagas no mercado de trabalho. Isso se tudo der certo, nas propostas de universalização do saneamento básico no Brasil. Mas nem o investimento e tampouco a geração de emprego são as questões mais importantes envolvidas nessa aprovação do novo marco legal. Essa é uma dívida histórica do Brasil para com o Brasil, para com a população mais pobre, mais carente. 50% da população brasileira vive com esgoto a céu aberto, sem acesso à água potável. 50%. Então, é importante que tenhamos agora a possibilidade de darmos início ao pagamento dessa dívida histórica para com os mais pobres e mais carentes. No mais, aproveite o seu final de semana. Em visita ao Ceará, o presidente Bolsonaro inaugurou hoje mais uma etapa da transposição do Rio São Francisco. O presidente saiu de Brasília hoje cedo e desembarcou no aeroporto de Juazeiro do Norte por volta de 10 da manhã. De helicóptero, Jair Bolsonaro foi até Salgueiro, na divisa entre Pernambuco e o Ceará, para acionar a comporta que liberou as águas do eixo norte da transposição. Em seguida, o presidente percorreu 30 quilômetros até o município de Penaforte para presenciar a chegada das águas ao estado do Ceará. A transposição do Rio São Francisco foi iniciada em 2007, no governo Lula, e deveria ter sido finalizada em 2010. Foi a recomendação desde o início do governo que não deixaríamos nenhuma obra parada. Isso faz parte desse compromisso nosso. A gente fica muito feliz em trazer água para quem realmente precisa. Agricultura, irrigar terras, levar água para a casa do cidadão nordestino aqui, que sempre teve carência disso. E é uma novela enorme, né, que está chegando ao fim. O projeto de integração do Rio São Francisco tem hoje quase 500 quilômetros em 2 eixos. É a maior obra hídrica do país e custou 10 bilhões de reais. O trecho inaugurado hoje irá abastecer o Ceará na barragem de Jati, na região do Cariri. Quando for finalizada, a obra vai beneficiar 12 milhões de pessoas que sofrem com a escassez de água nos estados de Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte. A expectativa do governo é que a transposição seja finalizada no próximo ano, ajudando 390 municípios.
No Facebook da Rede TV, você acompanha o nosso programa exclusivo no Facebook Watch, o Histórias do Dia, que tem vídeos com conteúdo atual e bem interessante. Chegou a hora de saber como fica a previsão do tempo para esse final de semana com a Gabriela de França. Olá, boa noite para todo mundo. O primeiro final de semana de inverno vai ser com a cara da nova estação, viu? Lá no sul do Brasil. Tem previsão de geada em todo o Rio Grande do Sul e também em áreas de Santa Catarina. E agora o ar polar vai ganhar força e vai derrubar as temperaturas sobre a região. Em Porto Alegre, madrugada vai ser gelada, viu? Mínima na casa dos 8 graus apenas. E mesmo com o tempo aberto, a temperatura não sobe muito não. Máxima de 15 e 16 graus. Agora a gente vai para Santa Catarina. Em Florianópolis tem previsão de chuva no sábado, tempo bastante encoberto, máxima de 17 graus apenas. No domingo o tempo volta a abrir, a máxima é de 20, mas vai fazer frio de madrugada, mínima de 13 graus apenas. E a chuva agora se espalha mais neste sábado aqui por conta dessa frente fria sobre o Paraná, Mato Grosso do Sul, áreas do extremo sul aqui de Minas, do sul do Rio de Janeiro, em todo o estado de São Paulo. Na capital paulista, final de semana vai ser úmido e frio. No domingo é que é esperado aí o maior volume de chuva, a máxima não passa de 17 graus, mínimas na casa dos 14, 15 graus. Na segunda-feira o tempo volta a abrir mais, a chuva começa a diminuir. O tempo fica instável também ainda na costa leste do Nordeste, mas é chuva fraca, rápida e isolada, desde o litoral do Rio Grande do Norte até o litoral da Bahia. Em Salvador, a máxima é de 27 graus. Sol e calor continuam predominando aqui no centro-norte do Brasil, clima quente, seco. As pancadas de chuva para o final da tarde apenas continuam aqui no extremo norte, mesmo assim o sol é que deve aparecer na maior parte do dia. Em Belém, mesmo com chuva, o ar vai ficar bastante abafado, quente. A máxima chega aí aos 34 graus. Agora em Brasília o dia começa friozinho, mínima de apenas 11 graus, depois esquenta e chega aos 28 graus e o clima continua bastante seco por lá, viu? Eu fico por aqui, um ótimo final de semana para você. Até amanhã. Tchau, tchau. Vamos aos números do Ministério da Saúde sobre o coronavírus no Brasil. De acordo com os dados, quase 700 mil pessoas se recuperaram da Covid-19. O Ministério da Saúde também informou que mais de 520 mil pacientes permanecem em acompanhamento. O país acumula mais de 55 mil mortes provocadas pelo vírus. O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, anunciou no final da tarde de hoje a reabertura do comércio de rua a partir de amanhã. Nessa nova fase da flexibilização da quarentena, bares, restaurantes e academias vão voltar a funcionar presencialmente. A retomada do comércio de rua era prevista para o dia 2 de julho. Mas a partir de amanhã as lojas já poderão abrir as portas, com horário reduzido. Somente das 11 da manhã às 5 da tarde para não coincidir com horários de funcionamento de shoppings e, assim, evitar aglomeração nos transportes públicos. Além disso, os estabelecimentos só poderão funcionar com 50% da capacidade. A autorização inclui salões de beleza e barbearias. Além das exigências específicas para cada setor, os comerciantes deverão cumprir as regras determinadas pela Prefeitura, mantendo os ambientes ventilados e higienizados. A partir do próximo dia 2, será autorizado, com restrições, o funcionamento de bares e restaurantes e das academias. Já no dia 10, as escolas particulares poderão reabrir para as aulas presenciais. E vamos agora ao comentário de Boris Casoy. Boa noite. Finalmente o Brasil vê aprovado o marco regulatório do saneamento básico. Água e esgoto devem atingir níveis aceitáveis em cerca de 12 anos. O custo e o aparente baixo retorno eleitoral de obras enterradas nunca entusiasmaram a maioria dos políticos brasileiros, que preferem as de rápida conclusão e imediato retorno nas urnas. Mais de 100 milhões de brasileiros não contam com saneamento, que deveria ser considerado um direito do cidadão. Doenças e perdas de vidas, especialmente de crianças, são fatos diretamente atribuíveis à falta de esgoto e água encanada. Espera-se que obras dessa importância não fiquem pelo caminho.
Saneamento básico é daquelas coisas mínimas que um país tem a obrigação de prover para todos os cidadãos e que no Brasil está chegando tarde. O número de mortes nos presídios do Rio de Janeiro entre março e maio foi o mais alto dos últimos 6 anos. Nas celas lotadas não existe isolamento social. O ambiente é o mais favorável possível para a disseminação de doenças infecciosas, entre elas a Covid-19. E o coronavírus já ultrapassou os muros e as grades do sistema penal do Rio de Janeiro e fez vítimas. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, dos cerca de 49 mil presos no estado, 109 testaram positivo para a doença. 12 morreram. Um teve a liberdade decretada pela Justiça e 36 estão isolados no presídio Bangu 3, onde ficam os líderes da maior facção criminosa do estado. Dos 5.500 agentes penitenciários, cerca de 1.600 fizeram testes rápidos. 201 deram resultado positivo. 4 morreram. A situação chamou a atenção da Defensoria Pública, que entrou com uma ação para ter acesso aos relatórios de saúde dos presos e a informações atualizadas sobre o avanço do coronavírus nas unidades. Mas somente o primeiro pedido foi acolhido pela Justiça. Por óbvio, né, se pede que as pessoas fiquem distantes, né, como vai se resguardar esse isolamento social nesse espaço que é um espaço, né, no qual os corpos humanos ocupam espaços do dobro praticamente que é previsto para aquele local. Disso decorre uma possibilidade muito maior de contaminação das pessoas privadas de liberdade, por sua vez, dos agentes penitenciários que resguardam essas pessoas. A questão é muito simples diante do problema que nós estamos vivenciando. De acordo com os dados apurados pela Defensoria Pública, somente entre 11 de março e 15 de maio, 48 pessoas morreram nos presídios fluminenses. É o número mais alto para o período em 6 anos, 33% maior do que o do ano passado. No entanto, segundo a equipe de saúde ocupacional da Secretaria de Administração Penitenciária, o número de funcionários internados está em queda. Eram 10 em abril, 4 em maio, e no momento são apenas 2, que estão em recuperação e passam bem. Ainda segundo a SEAP, nos presídios fluminenses as regras de prevenção ainda estão em vigor. As visitas estão suspensas, máscaras e termômetros foram distribuídos. E quem ingressa no sistema passa por uma quarentena de 14 dias. Por hoje é isso, uma boa noite para você. Boa noite, bom fim de semana.